Hoje nós continuamos a exposição do Evangelho de Marcos. Domingo passado, o nosso irmão Johnny iniciou essas exposições. Ele iniciou no capítulo 1 e justamente trouxe para nós uma mensagem fundamentada nos primeiros 15 versículos. E nós hoje vamos continuar, embora vamos fazer uma pequena revisão ou uma pequena volta, justamente para que aqueles irmãos que não estiveram presentes estejam a se lembrar da mensagem. Bem, o texto que eu quero deixar para os irmãos em primeiro lugar, lembrando o primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Então, se você tem a sua Bíblia aí diante de você, por favor, você se lembra do que diz o primeiro versículo, que diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E agora nós vamos ler justamente a partir do versículo 16, de onde o versículo 15 foi ali, então, lido pelo nosso irmão Johnny domingo passado, até o versículo 15. Então, agora nós vamos ler o versículo 16 e vamos ler até o versículo 20. Então, essas são as palavras do Santo Evangelho, palavras do Senhor, e a nossa oração é justamente a oração do salmista, do Salmo 119, versículo 18, que nos diz: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, nós leremos especialmente o versículo 16 a 20. Perceba, eu estarei a ler na versão contemporânea portuguesa, mas, naturalmente, é o mesmo sentido das outras versões que nós temos. Então, nos diz assim: ao passar junto do lago da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André, que lançavam as redes, pois eram pescadores. E disse-lhes: venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Largaram imediatamente as redes e foram com ele. Um pouco mais adiante, viu Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco a consertar as redes. Jesus chamou-os, eles deixaram logo o pai no barco com o seu pessoal e foram com ele. Esta é o princípio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Introdutoriamente à nossa mensagem, é importante que nós lembremos que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho que surgiu naquele primeiro século que nós temos, da era cristã. O primeiro evangelho que surge como evangelho, como livro do evangelho, é o Evangelho de Marcos. Às vezes nós pensamos que é o Evangelho de Mateus, mas não, é o Evangelho de Marcos. Primeiramente, ele vai surgir justamente na região da Palestina. O Evangelho de Marcos é um evangelho mais reduzido. Se você tomar, por exemplo, em relação a Mateus, Lucas e João, todos eles terão capítulos mais extensos. Mas os capítulos de Marcos, eles serão mais sucintos, mas, ao mesmo tempo, muito objetivos também. Outra importante colocação que nós fazemos quando estudamos ou lemos Marcos é que Marcos possui uma visão específica a respeito de Jesus Cristo. Por exemplo, se você vai aos outros evangelhos, cada evangelho vai ter um óculos, como a gente diz.
Cada evangelho terá um prisma de Jesus Cristo. Por exemplo, o evangelho de Mateus vai ter uma tendência, uma inclinação a focar em Cristo como o rei dos judeus, o Messias. E é justamente por quê? Porque Mateus vai escrever aos judeus, na verdade, aos judeus que falavam aramaico, que falavam grego, e então essa é a ênfase de Mateus. Lucas vai possuir uma visão de que Jesus Cristo é homem, o pleno homem, o verdadeiro homem. Então, todas as narrativas de Lucas, elas terão um aspecto mais voltado para a humanidade de Jesus, para a realidade humana. Então, essa vai ser a tendência de Lucas. A tendência de João vai enaltecer a Cristo como o Deus, o verdadeiro Deus, o Filho de Deus, não é? Por muitas vezes você vai encontrar isso no Evangelho de João. E Marcos, ele vai enfatizar Jesus Cristo como servo. Por que servo? Porque, como nós geralmente dizemos, há uma inversão de valores, né? Jesus Cristo foi servo e, por ser servo, hoje ele é o Senhor. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é o servo que aprendeu a obediência, é o servo que serviu os desprovidos, os desfavorecidos. Jesus Cristo, ele é aquele que veio para servir o ser humano. Então, é nesse aspecto que nós vamos trafegar em todo o Evangelho. Muito bem. Há dois aspectos ainda que eu quero tocar, justamente sobre uma coisa que o Johnny pediu para fazer, né? Então, vou fazer também, na sua mensagem do domingo passado, falando sobre esse aspecto do batismo de Jesus. Né? O evangelista Marcos, ele vai tecer um breve comentário sobre o batismo de Jesus. É interessante que todos os outros, eles também vão falar. Claro que Lucas vai falar de uma maneira mais detalhada. Mateus também, de alguma maneira, vai falar o batismo de Jesus mais detalhado, mais do que até está em Marcos. João não. João vai ser muito sucinto e vai falar brevemente sobre o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em que sentido o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo ele se faz necessário nessa inclusão do Evangelho? Quero ressaltar uma coisa. Quando você vai ler os Evangelhos, você deve ter o Evangelho não como uma biografia, até porque, se você percebeu aqui, quando nós iniciamos a leitura de Marcos capítulo 1, versículo 1, não conta, por exemplo, o nascimento de Jesus, não conta a respeito de como ele foi, quando ele foi circuncidado, quando ele foi apresentado no templo. Então, os evangelhos, eles não são uma biografia de Jesus Cristo. É muito importante isso, porque às vezes nós achamos que os evangelhos, muita gente que confunde isso. O evangelho, ou os evangelhos, eles são histórias teológicas. Na verdade, eles são ensinos teológicos a respeito de Cristo. E cada um vai ter a sua nuance, a sua inclinação, para enfatizar, como eu já disse. Então, não existe uma biografia de Jesus. Nem mesmo, por exemplo, Lucas, que ele vai ter detalhes, e muitos detalhes a respeito da vida de Jesus, por exemplo, nós não percebemos, e não percebemos aqui nos evangelhos, o que acontece entre os 8 anos e os 30 anos de Jesus, né? Então, é verdade que não pode ser uma biografia,
mas é uma história teológica, porque todos eles vão enfatizar momentos e eventos específicos na vida do Filho de Deus. No caso do batismo, é importante porque, em primeiro lugar, nós lembramos que aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse a João, o precursor, aquele que batizava, ele dizia que tudo deveria acontecer para que se cumprisse a justiça de Deus. E é justamente isso que ele nos diz, por exemplo, em João, no Evangelho de João. Agora, quando nos lembramos do batismo, lembramos que o batismo ele tem um contexto histórico muito importante para os judeus. Os judeus, eles praticavam também um tipo de batismo, em que sentido? Não era chamado batismo, mas era um rito de purificação. Então, todas as vezes, por exemplo, que uma mulher menstruava, ou alguém tocava num cadáver, ou uma pessoa tinha algum problema mais exterior, mais público de um pecado, a lei de Moisés dizia que antes dele voltar a conviver socialmente ou de apresentar um sacrifício, ele tinha que passar pelo próprio ritual de purificação. Levando isso em consideração, então, o batismo é uma preparação para o sacrifício de Jesus. Por isso que Jesus, então, se submete a esse batismo, e é nesse batismo que nós chamamos da primeira manifestação da Trindade. A Trindade, por exemplo, está presente ali, como nós ouvimos na mensagem anterior do Johnny. Quer dizer, o Pai está a falar, eis meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Depois, então, o Filho está a ser batizado pelo próprio João, precursor, e então os céus se rasgam e o Espírito Santo desce sobre nosso Senhor Jesus em forma de pomba. Importante entender isso, que o batismo ele é uma preparação para o seu ministério, quando o seu ministério terá o seu ápice na cruz. Então, esse é um ponto muito importante, que, na verdade, tem a ver também com a visibilidade de que o Espírito Santo desce sobre Cristo como se ele fosse o ungido, o preparado para dar início a esse ministério de sacrifício, de oblação. Então, esse é muito importante para nós. Ora, existem outras questões mais além, mas vamos ficar por aqui hoje só sobre essa questão do batismo. Depois, então, nós percebemos aqui que logo na introdução, depois do batismo, Jesus Cristo é levado pelo Espírito Santo para ser tentado. É interessante esse detalhe. Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Ele não é levado por Satanás, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. É interessante que aí existe um aspecto mais humano de Jesus. Como homem, ele sofre as mesmas tentações que nós sofremos. E ele passa por essas tentações, é vitorioso nessas tentações, e então, efetivamente, começa o seu ministério. E no seu ministério, versículo 14, se você está a me seguir aí, no texto, no capítulo 1, versículo 14 de Marcos, então, nós percebemos que a mensagem é essa: o tempo está cumprido, né? E arrependei-vos, está próximo, o reino de Deus está próximo, ele chegou, o reino de Deus chegou, ele está próximo de nós. Por isso, então, metanoia-te, quer dizer, arrependei-vos, quer dizer, arrependimento aqui é muito importante, porque arrependimento para a entrada no reino de Deus é, na verdade, não apenas uma mudança comportamental, é isso que, às vezes, nós temos uma informação extremamente equivocada sobre essa questão de arrependimento.
Arrependimento, fundamentalmente, de acordo com o próprio ensino do que seja arrepender-se, tem a ver com uma mudança interior, como uma ação externa para interna. Quando o texto, por exemplo, a palavra arrependimento não é penitência, como geralmente a Igreja Romana ela aplicou isso, fazer penitência. É claro que existe um arrependimento que toca nos nossos valores morais, comportamento, mas essencialmente uma mudança de mente que ocorre do alto. Então, nós precisamos justamente nos aperceber disso. Arrepender-se significa ter uma mudança interior. E é justamente essa relação que nós fazemos, por exemplo, com Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, quando o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. E a palavra entendimento ou mente aí, ela tem a mesma raiz dessa palavra arrepender-se ou metanoia. Metanoia, a palavra nous, é justamente o interior. Não é apenas uma questão de razão, não é racionalidade que o Evangelho está a pedir de nós, mas é justamente uma alteração interior. É esta grande diferença entre o ser religioso e o ser um seguidor de Jesus. É por isso que agora nós entramos no versículo de número 16, quando o Senhor Jesus põe-se a chamar os seus discípulos. E nessa chamada, nesse convite, é muito claro aqui essa ênfase. O nosso Senhor Jesus ele vai chamar quem ele vai chamar. Vamos nos aperceber a quem ele vai chamar. O Senhor Jesus não vai chamar religiosos. Percebam aí, o Senhor Jesus, no primeiro lugar, ele vai chamar a serem seus seguidores pessoas que são da vida comum, pessoas que são até mesmo gente iletrada e que ela é considerada como pária da sociedade. Pescadores, gente da vida comum. O Senhor Jesus não vai ter, por exemplo, no seu colégio, na sua escola de discipulado, nenhum religioso. Ele não vai ter, pelo contrário, ele vai ter até gente, do ponto de vista político, extremamente perigoso, gente perigosa, como Simão Zelote. Então, não se preocupem aí com aqueles que estão querendo seguir Jesus, mas ainda têm um pé em outras tendências mais políticas. Não é? Jesus tomou para si pessoas que eram da vida comum, entenda a vida comum, do cotidiano, gente que lutava para sobreviver, né? E é justamente isso. Os primeiros discípulos vão se mostrar aqui como o Simão, André. Vejam que Simão aqui é um nome puro de Pedro. O primeiro nome de Pedro é Simão, e Simão é um nome muito usado na época. Também ele vai chamar Tiago e João. Esses seriam os primeiros discípulos de Jesus. Além desses pescadores, porque estavam justamente ali na Galileia, e é justamente onde o Senhor Jesus começa o seu ministério. Lembre-se que Jesus saiu de Nazaré, logo depois daquela situação fatídica, que tentaram matar Jesus em Nazaré, depois que ele leu na sinagoga, Isaías 61. É interessante que a história conta justamente essa mudança de Maria e da sua família para Cafarnaum. Jesus já estava a morar em Cafarnaum, que era uma cidade litorânea às margens do
Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, tanto faz o nome. O aspecto aqui do chamado de Jesus é um chamado para a salvação, em primeiro lugar. Ora, da onde que brota essa visão do chamado para a salvação? Nós temos, às vezes, uma dificuldade de unir justamente a vocação pessoal com a vocação espiritual, né? Nós temos uma tendência de dizer assim, não, eu tenho essa vocação como se fosse um talento para determinada habilidade, né? Profissional e etc. Não é isso que nós estamos a dizer. A palavra vocação aqui tem a ver com vocação espiritual. O Senhor Jesus está a chamar pessoas para andarem perto dele. Por isso que o reino de Deus chegou, por isso que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, ele é um termo extremamente lato, amplo, porque nós vamos encontrar o reino de Deus, por exemplo, dentro de nós, não por causa de nós, mas por causa do Espírito Santo. O reino de Deus, ele é a presença física de Jesus. O reino de Deus chegou até nós através da presença do Deus Todo-Poderoso em Cristo, e por isso mesmo esse chamado. Quem uniu, em primeiro lugar, essas duas realidades, o chamado de Jesus Cristo a segui-lo e a salvação, foi um pai da igreja chamado Irineu de Leão, né? Irineu foi um pai da igreja que justamente chegou a dizer: se você está a seguir Jesus, você está salvo, ou você está no processo de salvação. É isso que dizia Irineu aos seus... Ele foi bispo em Lyon, na França, mas ele foi considerado um dos pais da igreja. Ora, então, essa característica do chamamento de Jesus tem a ver com salvação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem a ver com a expansão do próprio reino de Deus. Quando nós falamos de evangelização, nós esquecemos que evangelização é apenas um elemento que está submetido à expansão do reino de Deus. O objetivo nosso, ou melhor, nosso não, o objetivo de Deus é expandir o reino dele entre os seres humanos. E é justamente isso que o Senhor Jesus começa a fazer agora no seu chamado. Vamos definir bem para que depois nós possamos fazer algumas aplicações práticas sobre essa questão. Jesus vem junto ao Mar da Galileia, versículo 16, vê Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. E então Jesus lhes diz: vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando todas as coisas, logo, imediatamente, o seguiram. O Senhor, então, o chamado de Cristo para as pessoas não é, absolutamente, não é um conceito, uma tese que nós defendemos. Infelizmente, hoje, nós estamos entre os racionalistas, ou entre os que têm uma tendência mais racional do Evangelho, é pensar que eu sou cristão, ou eu sou um cristão, vamos chamar assim, porque eu tenho um credo, uma confissão, porque eu estou a estudar teologia, porque eu tenho determinada tradição familiar. Absolutamente, o Senhor Jesus não está a chamar discípulos a que esses discípulos sejam bons racionalistas teológicos. Infelizmente, nas igrejas, nós temos, de um lado,
nós temos essa gente. E, às vezes, nós somos indiretamente ou inconscientemente levados a aceitar que um bom crente, ou que um bom cristão, ou que uma pessoa fiel a Deus é uma pessoa que está hoje a defender a causa do Evangelho. Defender, em primeiro lugar, não é nada, absolutamente nada disso. Sinceramente, irmãos, a palavra seguir aqui tem a ver com pelo menos 3 tendências, ou 3 entendimentos, não tendências, mas 3 entendimentos. O primeiro entendimento da palavra seguir tem a ver com ter Cristo como o modelo de vida. Então, quando o Senhor Jesus diz, seguir após mim, né, venham após mim, ele não está dizendo para você ser um batedor. Né? Eu não sei quem fez exército, como eu fiz exército, por exemplo. Eu me lembro que o sargento colocava um batedor lá na frente do pelotão para ir abrindo o caminho. Na verdade, o Senhor não está a chamar batedores. O Senhor não quer pessoas absolutamente independentes. Seguir Jesus como discípulo não tem a ver com independência. Tem a ver com total dependência daquele que é o Senhor. Então, quando ele diz seguir após mim, tem a ver com aquilo que o próprio Pedro diz na sua primeira carta, nós devemos seguir as suas pisadas. É como que pisar nas mesmas pisadas de Jesus. Esse é o primeiro importante lembrança que precisamos ter. O segundo ponto de seguir é obediência. O Senhor Jesus nos chama a obediência. Veja que, às vezes, nós temos uma tendência de separar a fé da obediência. Então, nós ouvimos os reformadores dizerem a fé é o que importa, é a fé. Sim, é a fé. Mas a fé, como Calvino diz, não vem sozinha. A fé, ela produz alguma coisa. Então, por exemplo, se você vai a Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, Hebreus 11 diz, pela fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício que Caim. Pela fé, Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Pela fé, Noé construiu uma arca. Todos os que viveram pela fé fizeram alguma coisa. E fazer tem a ver com obediência. Então, a obediência só existe através da fé. A mensagem do apóstolo Paulo era dizer que o objetivo dele era anunciar a fé para a obediência. Então, não existe. O Senhor Jesus Cristo nunca separa obras, obediência, fidelidade da fé. Outro dado importante que nós temos que entender. Não existe, por exemplo, um cristão que tenha fé em Cristo, mas que não seja fiel nos seus negócios ou que não tenha uma vida de disciplina espiritual. Não existe, porque todos aqueles que são chamados por Cristo são chamados para obedecer. E, em terceiro lugar, a palavra seguir tem a ver com imitar. A palavra imitação é fundamental. O Senhor Jesus diz, vem, segue-me, porque eu vos farei pescadores de homens. O Senhor Jesus não iria mandá-los pescar peixe. A maneira de ver a vida agora muda. Não estamos mais vivendo, por exemplo, uma coisa que eu ouvi nessas férias e fiquei muito preocupado, de que a minha função é pregar o evangelho, mas a função do irmão que vai à igreja todo domingo é ele manter a vida dele lá na sua vida, no seu emprego, na sua família, mas a minha função é pregar o evangelho, a dele não. Então, há uma grande discrepância nessa visão.
e nesse entendimento do Evangelho. Nós não podemos separar o imitar Jesus, porque imitar Jesus é fundamental para que você viva a eternidade. Se você quer viver uma vida de fé, então o primeiro ponto de referência que você tem é viver Jesus Cristo. Mas como viver Jesus Cristo? Vá aos evangelhos. Perceba como é que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele viveu entre nós, como ele falava, como ensinava, como servia, como realizava o que realizava. A sua agenda, por exemplo, ela não era uma agenda desconectada do reino de Deus. O Senhor Jesus dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, que me enviou. A agenda de Jesus não está separada da sua fé. Então, imitar Jesus em todas as coisas, o apóstolo Paulo chega a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e eu, por necessidade de servir a ele, eu tenho que dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí, então, eu tenho que colocar minha boca no pó, me arrepender dos meus pecados e dizer que eu não estou seguindo como deveria seguir. É esta grande diferença entre o cristianismo que nós temos hoje, um cristianismo consumista, utilitário, um cristianismo que serve a você e pelo qual, por exemplo, quando você adora, você tem uma tendência de domesticar a Deus, oferecer a sua fidelidade a Deus, oferecer o que você é como uma troca de bênçãos de Deus, ou o seu dízimo, a sua oferta, ou seja lá o que for, quando muitas vezes você entra numa igreja, num grupo de oração, e você vê que as pessoas estão orando simplesmente para pedir, e não estão orando porque estão querendo buscar comunhão com o Senhor. Então, nós estamos vivendo um tempo onde seguir Jesus é algo obsoleto, é algo que ficou para trás, é um conto da carochinha, como nós dizemos lá no Brasil. Na verdade, seguir Jesus é o âmago da nossa vida, é o fator número 1 pelo qual eu existo, pelo qual respiro, pelo qual meus pulmões abrem e se fecham, o meu coração bate milhares de vezes por dia. É por isso, é por causa de Cristo, é pelo amor que tenho por ele, não pelo medo do inferno ou medo da sua ira, é pelo seu amor inescrutável. Então, essa é a grande mensagem do Evangelho. E essa mensagem, ela é dita a todos. Foi dito a Simão, a Pedro, a André, a Tiago, João, e naquele momento que o próprio Cristo se fez presente, eles deixaram tudo. Deixaram o seu pai, deixaram a sua profissão, porque eles não iriam mais voltar a pescar peixes. Eles iriam anunciar para resgatar pessoas. Mas esta é a grande mensagem do chamamento de Deus, e é dado a você e a mim. Esta é a grande mensagem. Então, é isso que nós gostávamos de meditar hoje, deixar com você, para que nessa semana você e eu possamos ser desafiados a todo momento, ouvir a mensagem do Senhor. Venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Deus abençoe, meus irmãos.